Um caderninho, uma caneta e um passo a passo que realmente funciona. Parece muito simples para funcionar, né? Mas a verdade é que isso se trata de um método que existe há mais de 100 anos e já ajudou milhões de pessoas a juntar dinheiro de verdade. Então, se você quer aí uma medida mais complexa, um aplicativo ou algo do tipo, que vai até dificultar a sua rotina, já vou logo avisando que esse vídeo não é para você. Antes da gente entrar direto nesse método, eu já quero me apresentar e dar as boas-vindas para você que é novo aqui. Meu nome é Lorena Leite e esse canal foi feito para quem quer criar prosperidade sem segredo a longo prazo através da geração de patrimônio, da criação de bons hábitos financeiros e a educação contínua em relação às suas finanças. Então, se você tem esses objetivos, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo e dos outros conteúdos de vídeos que nós temos aqui. Hoje a gente vai falar sobre o Kakebo, que é um método japonês que está ajudando milhares de pessoas já há bastante tempo a criar disciplina financeira de forma muito simples e prática, muito acessível para você manter ao longo da sua vida e finalmente mudar a sua realidade financeira. Sair daquela bagunça, daquele descontrole financeiro e daquela imprevisibilidade que te impede de ver para onde foi o seu dinheiro. É isso que te impede de ter clareza, disciplina e principalmente economizar e fazer sobrar no final do mês, o que quase nunca acontece. O que acontece com a maioria das pessoas não é nem a renda que ela tem, o quanto ela ganha, mas sim a falta de acompanhamento. E por que isso acontece na prática? Alguns costumam chamar inclusive de síndrome do avestruz. Aquela ideia de que quando você não conhece um problema é como se ele não existisse. E isso faz com que você acabe evitando acompanhar suas finanças, vai ali fazendo pequenas comprinhas, pequenos gastos no cartão de crédito e no final das contas aquilo virou uma dívida gigantesca todos os meses, limitando seu orçamento, não deixando sobrar e às vezes até te deixando no negativo. E justamente por essa falta de acompanhamento, algumas pessoas tentam resolver isso com aplicativos, planilhas, enfim, ferramentas complexas que acabam dificultando essa rotina de acompanhamento. No início você começa ali tudo certo, baixa uma planilha que alguém te enviou, algum educador, não tem nada de errado com isso, tem gente que funciona com planilha para tudo, mas para algumas pessoas uma ferramenta mais simples vai ser muito mais efetiva. E aí quando você tem essas ferramentas muito complexas, você acaba entrando num ciclo ali de culpa, de frustração, porque você não conseguiu acompanhar e não mudou os hábitos que te impediam de fazer esse dinheiro sobrar, de finalmente juntar dinheiro ao longo dos meses. E foi justamente tentando resolver esse problema que foi criado o Kakebo, no início do século XX pela jornalista japonesa Hani Motoko, pensando em ajudar as donas de casas japonesas a ter uma disciplina financeira doméstica, a organizar as suas finanças ali em casa mesmo, independente do que elas faziam fora de casa. Sabe o que é mais interessante nisso tudo? Ele depende de zero tecnologia. A gente está em 2025 e ele funciona há mais de 100 anos e, na verdade, tem ganhado adeptos pelo mundo todo, ficado ainda mais popular pela cultura japonesa em relação ao dinheiro. E o que ele vai precisar são de duas ferramentas muito simples, que é um caderninho para você fazer as suas anotações e a caneta. Mas não é só ir fazendo essas anotações de forma aleatória. Esse aqui, inclusive, é o meu e eu vou contar para vocês como que eu faço para usar o Kakebo na minha organização financeira. O Kakebo é um sistema manual, mas é extremamente consciente. E o que eu achei mais interessante pela minha experiência é que ele me motivou a pensar mais antes de gastar e ter mais clareza. Então, quando eu pensava em fazer determinada compra, alguma coisa, é como se eu ficasse com vergonha de anotar aquela despesa que eu sabia que não era algo necessário, fazer aquela compra que poderia esperar, e isso me deu mais tranquilidade, mais clareza até para economizar ao longo do mês. Então, para começar, você vai criar aí no seu caderninho aqui, o seu Kakebo, pode ser qualquer caderno, eu tinha esse aqui já, comecei a usar ele para essa finalidade. Você vai anotar o quanto você quer economizar naquele mês. E aí, né, claro que a gente tem que usar metas realistas para isso, nada de metas astronômicas que são incompatíveis com o seu momento, mas você vai dar o primeiro passo para começar a economizar e ter um método simples que você vai conseguir sustentar ao longo do tempo. Então, depois de você anotar o quanto você quer economizar, você vai anotar o valor da sua renda líquida, ali depois de tirar os impostos, o valor que realmente entra na sua conta e que você tem disponível para usar naquele mês.
Em seguida, você vai anotar as suas despesas fixas, como aluguel, conta de água, luz, internet, coisas essenciais que são os seus gastos fixos. Depois que você destinou ali um valor para economizar, você definiu o valor que você ia economizar e definiu o valor líquido que teria para suas despesas fixas, o que sobrar é o que você tem para suas despesas variáveis. Então, se sobrou ali, por exemplo, R$ 800 depois que você já definiu quanto que queria economizar, já definiu qual o total da sua despesa fixa, esse é o valor que você vai ter para usar ao longo do mês em despesas variáveis. E uma coisa que funciona muito bem também, se você quiser ter ainda mais disciplina para não correr o risco de chegar ao final do mês e já ter gastado aí todo o seu valor de renda variável, é você dividir esse orçamento por semana, por exemplo, que aí a partir do momento que acabou o orçamento da semana, acabou o lazer daquela semana, você vai se programar para os próximos dias, ou no mínimo vai ter consciência do que você tem disponível para esse gasto variável. E aí, depois que você fez todas essas anotações, você vai começar a anotar os seus gastos como se fosse um diário mesmo. Todos os dias, quando eu chego em casa, eu até deixei o meu ali bem na entrada mesmo, tipo como se fosse um aparadorzinho, você deixa o celular num local de fácil acesso, onde você vai ver todos os dias, coisa de 5 minutos você já consegue fazer e separar para você conseguir alimentar ali as informações do seu caderno de anotações. E aí você vai anotar tudo mesmo que você gastou naquele dia. Então, se a padaria deu R$ 7,58, você vai anotar R$ 7,58, padaria, data tal. Se foi na farmácia, foi R$ 35,80, você vai anotar esse gasto e o que foi esse gasto, para onde que foi esse dinheiro. O mais interessante disso é que você consegue ter uma clareza de para onde ele foi, porque é aquele negócio, você tinha R$ 200 livre, se você começa a pagar ali 50 aqui, 30, 25, rapidinho o dinheiro vai embora e assim você consegue ter uma ideia de para onde ele foi e o melhor de tudo é pensar 2 vezes antes de gastar. Quando você vê para onde foi o dinheiro, que foram decisões conscientes e tranquilas, você fica muito mais aliviado. Próximo passo disso é quando chegar o final de semana, que você vai revisar os seus gastos, tudo aquilo que você anotou, todas as informações que você direcionou e quanto custou cada coisa. Assim você consegue fazer uma análise de como foi o seu comportamento, o que dá para ajustar, se realmente fez sentido e o que você precisa mudar para as próximas semanas. Isso pode parecer algo muito simples, mas é aí que a gente acaba subestimando justamente pela simplicidade. Quando a gente começa a ter esse hábito ali de descrever, de fazer essas anotações, de revisar, de refletir se fez sentido, a gente pensa muito melhor antes de tomar as próximas decisões, de fazer compras ou coisa do tipo, gastar com coisas aleatórias. Depois que você cria esses hábitos, você começa a ter uma identificação dos padrões. E ele não é simplesmente uma ferramenta de anotação, um método. Isso traduz muito mais sobre a mentalidade japonesa de como lidar com o dinheiro. Por mais que as gerações tenham evoluído, que são voltadas muito mais para o consumismo, por exemplo, essa mentalidade japonesa de gastar com o que deve, gastar com o que realmente merece o nosso dinheiro, é algo que com certeza vale a pena a gente incorporar também no nosso dia a dia e na nossa cultura. Uma outra ideia que o Kakebo também traz como mentalidade é a ideia de longo prazo, a visão de longo prazo. É aquilo que você constrói o seu futuro, você pensa com planejamento, cuida do seu eu do futuro sem abrir mão do presente, porque ali todos os dias você tem consciência dos seus gastos, daquilo que é importante, daquilo que está funcionando, sem precisar ter uma mentalidade muito radical de simplesmente sair cortando tudo e tornar aquilo nada sustentável. Já estou utilizando esse método há algum tempo para testar e realmente fez diferença em relação a como eu tomava as decisões para gastar o meu dinheiro. E o melhor de tudo também é que eu acho que ele não é uma ferramenta só para cortar gastos. Ele pode funcionar até como um GPS financeiro, igual a gente falou aqui, sobre você identificar padrões e você também conseguir visualizar melhor as suas metas. Então, se você tem um objetivo de fazer uma viagem, estou reservando dinheiro para uma viagem, estou reservando dinheiro para trocar o carro, fazer alguma compra que vai ser muito significativa, que vai me gerar mais renda ou algo do tipo, ele também vai te ajudar a criar essa disciplina e conseguir visualizar isso melhor. E aí muitas pessoas pensam, será que isso é para mim? Será que eu posso começar? Será que eu tenho que esperar? O melhor de tudo é que, embora esse exemplo aqui eu tenha falado sobre a organização do mês, você não precisa virar o mês para começar a criar esse hábito. Então hoje eu já estou aqui gravando esse vídeo mais pro final do mês, aí faltam cerca de 7 dias para acabar esse
esse mês, mas com certeza daria já para começar a listar os meus gastos a partir de hoje, para eu conseguir criar esse hábito e ter mais constância na manutenção dele depois, justamente porque é uma ferramenta muito simples e que não vai me exigir tanto tempo ou conhecimento e complexidade para manter ela funcionando. O importante aqui não é fazer tudo perfeito, mas sim começar e continuar. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se você conhece alguma pessoa, que não seja você também, que sempre fala que o salário não dá para nada, que chega o final do mês, chega ali dia 20 e já não tem mais dinheiro, essa é a sua deixa para finalmente ter algo que funciona, que não depende de grandes investimentos e que você pode fazer para mudar a sua realidade financeira. Sei que esse vídeo foi muito importante e aqui no canal tem muitos outros conteúdos como esse. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo.